Estamos esperando aqui a Fiamma entrar. Boa noite a todos. Isabela, boa noite. Oi, agora Ai, consegui. eu tô te vendo. Agora Deu certo. deu, agora valeu. César, boa noite. Uma honra e um prazer estar aqui podendo conversar com você. A gente está junto ainda que à distância. Obrigada, Bruno, também pela oportunidade, pelo convite. E, por incrível que pareça, há um ano atrás eu estava te conhecendo pessoalmente, ainda que em um momento mais junto e mais distante, porque eu estava assistindo sua palestra na Semana Jurídica da UFOP sobre função social da propriedade. E eu me recordo que naquela. Eu adoro, né? Isso, exatamente. E eu me recordo que naquela data o senhor falou que estava lançando o canal, né, o seu canal jurídico, que a gente precisava estar perto das pessoas e se adaptar ao novo momento, né, o que a sociedade estava pedindo. E aquilo foi muito marcante para mim, porque eu já tinha o meu Instagram, já produzia conteúdo aqui, e eu pensei assim, se o César Fiuza faz isso, por que eu não vou fazer? Porque foi muito marcante aquele momento. Hoje as coisas estão. Então, eu só espero que, passada essa pandemia, né, esperando que ela passe logo, as pessoas não voltem atrás, né? Espero que não Sim, voltem atrás. Né? sim. Mas e aí, Fiamma? Você que mexe com direito imobiliário, né? Que, enfim, foca muito nessa área, o que você achou dessa lei? Então, primeiro vou só fazer uma colocação sobre o que o Bruno falou anteriormente, que ele disse a Fiamma pode falar melhor sobre isso, e hoje eu estou aqui mais como ouvinte, mais para aprender do que para ensinar mesmo, porque eu acredito muito no compartilhamento de conhecimento e sua experiência e vivência, para mim, já são grandes ensinamentos. Sobre o artigo, o veto ao artigo 11 que a gente colocou, que a gente estava debatendo anteriormente, eu acredito que Né? muitas pessoas falaram que se aquele artigo continuasse, o síndico ia se tornar um semideus. Mas o Não, síndico não semideus ele colocaria. já é. Semideus ele já é. Ele ia se tornar Deus. Né? Mas eu acho que o Código Civil, no artigo 1348, ele já delimita muito bem o que o síndico pode ou não pode fazer. Por exemplo, praticar em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Cumprir e fazer cumprir a convenção. Diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Aí, se a gente andar um pouquinho mais, no artigo 1336, no inciso 4 do Código Civil, o Código impõe aos condôminos e aos possuidores o respeito à saúde, ao sossego dos demais moradores, e para mim parece lógico que o síndico deve garantir que tal regra seja respeitada e por todos os moradores, né? Com certeza. Então, na prática, o artigo 11, ele deixava explícito esses artigos do Código Civil, ele reforçava isso.
E para tornar esse silogismo desnecessário, para evitar dúvida, especialmente dos leigos, né? Uma lei clara ela tem mais chance de ser cumprida do que uma lei genérica. Com certeza. Com certeza. Então, na sua opinião, o veto, né, ao artigo 11 não mudou nada, né? Quer dizer, o síndico já mantém esses poderes. De fato, você falou muito bem. Eu estava falando com o Bruno, né, que eu achava que o síndico é a primeira instância, né, em que os direitos de vizinhança chegam, né? Quer dizer, a primeira instância em que os vizinhos, os condôminos vizinhos, vão para reclamar é o síndico. Né? Então, se o síndico não tem poderes para resolver problemas de vizinhança, então para que ele serve? Né? Só para cobrar a taxa de condomínio não tem sentido. Né? Qual o artigo que você citou? Primeiro, o artigo 1348. 1348. Isso, que ele vai falar assim, o que cabe ao síndico, né? Eu acho que esse 1348, inciso segundo, é que é fundamental. O síndico, compete ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. E fazem parte dos interesses comuns saúde, segurança, tranquilidade. Quer dizer, então, o síndico estaria praticando um ato na defesa dos interesses comuns. Portanto, esse artigo 11, de fato, ele era desnecessário. Ele era mais didático do que necessário, né? Sim, eu acho que ele reforçava o que o Código Civil já diz, né? Verdade. E em relação à lei como um todo mesmo, eu acho que os legisladores eles tinham 3 caminhos a seguir. Eles poderiam apenas mencionar genericamente, como eles fizeram na parte da prescrição e na parte da decadência, eles poderiam ser totalmente específicos, como eles fizeram na parte de assembleia, que eles foram específicos, ou eles poderiam unir também tanto parte genérica como específico. O legislador brasileiro, ele optou por esse terceiro caminho. E eu acho que isso, às vezes, causa um pouco de dúvida também na hora que a gente vai analisar essa lei passo a passo, né? Verdade. Agora, de qualquer jeito, você não concorda que a melhor política para o síndico, inclusive por questões de relacionamento e tal, não seria ele convocar uma assembleia e resolver esse negócio em assembleia? Sim, eu concordo com isso. E até a lei mesmo, ela trouxe 2 partes de assembleia, sobre a assembleia, que até causa um pouquinho de dúvida, porque a primeira, no artigo 3º, né, que a gente fala sobre Assembleia Geral, e aí a gente fala de Assembleia Geral para pessoa jurídica. E é importante a gente lembrar que o condomínio ele não vai ser uma pessoa jurídica, né? Mas tem assembleia do mesmo jeito, né? Exatamente. Só que a assembleia do condomínio, elas são assembleias pontuais. Elas já estão previstas ou no estatuto, enfim, elas têm um momento correto de acontecer. E aí o que essa lei trouxe para a gente é a possibilidade de que essas assembleias se tornem públicas, mas públicas de uma forma diferente, né? Que agora vai ser online. E a lei não menciona a parte do quórum. Porque a gente sabe que tem algumas deliberações que precisam do quórum. E essa lei não trata. Aí eu acho que a questão do quórum permanece ou a legal ou a da convenção, né? Não tem muito. Porque a lei, inclusive, quando ela trata de assembleias, ela fala, olha, na reunião virtual, né, online,
tem que ser apurado cada voto direitinho, né? Porque senão não vale. Né? Numa reunião em que não há possibilidade de apurar votos, por segurança, não tem jeito. Né? Apurar presença e voto. Né? Mas pelo Zoom, pelo Instagram, é possível fazer, né? Sim. A não ser que seja uma crítica. o edifício maleta, né? Aí realmente não tem jeito, fica inviável. Né? Uma crítica que eu colocaria nesse ponto da Assembleia Virtual é que a gente sabe que a democratização da internet, das redes sociais e até mesmo o uso de aplicativos de WhatsApp ou Zoom, enfim, as infinitas plataformas, não é totalmente disseminado, né? Não é a internet não é tão democrática quanto a gente imagina que seja. Talvez o nosso círculo seja, mas não em todos. E aí, eu acho que para quem é síndico e estiver assistindo a gente, seria interessante, além da Assembleia Virtual, disponibilizar essas publicações ou em elevador, ou em portarias, para que todo mundo realmente tivesse acesso, né? Com certeza, com certeza. Mas, enfim, na minha opinião, essas assembleias online, eu acho que elas sempre foram possíveis, né? Desde que todos compareçam e estejam de acordo, não há, né? Não há porquê, né? Porque, na verdade, elas são online, mas em tempo real, né? Elas são síncronas, então você não pode nem falar que não sejam entre ausentes, que sejam entre ausentes, né? A comunicação é direta, imediata, não tem. No início, César, você fez uma colocação muito interessante que foi colocando o síndico como um deus, né? Porque ele já é um deus. E aí, esse deus agora, ele tem mais obrigações do que ele tinha antes. Porque a lei, ela estabeleceu, nos artigos 12 e 13, que o síndico vai ter que prestar contas e essa prestação de contas vai ser feita de uma maneira mais numerosa, porque antes a prestação de contas ela acontecia quando em assembleia as pessoas solicitavam, né? E agora não, eles colocaram a obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade parece que o síndico vai prestar contas todo mês ou toda semana. E eu acho que ele vai ter mais trabalho em relação a isso, sem contar que a lei também prorroga o mandato que estiver vencendo, né? Prorroga, assim, se não for possível a realização de uma reunião para eleger o novo síndico, né? Agora, sendo possível, aí não. Eu acho que não precisa de prorrogar. Mas, enfim, é interessante, né, que essa questão dos condomínios pode gerar muita confusão mesmo, né? Agora, César, eu separei algumas dúvidas aqui para te perguntar, para perguntar a sua opinião, porque são fazem relação àquele veto do artigo 9º, né, que a gente estava falando sobre a execução dos despejos, e é uma dúvida que eu realmente tenho. O objetivo que eles falaram desse veto do artigo 9º é para que não haja prorrogação do vírus. E essa restrição se aplicaria a qualquer despejo liminar ou definitivo? Porque se não se aplicaria liminares ou execuções de sentença para atos de missão ou reintegração de posse? Não, é só porque o artigo 9º fala assim, não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei do Inquilinato. Eu não me lembro de cabeça quais são as hipóteses, né, desses incisos. Deve ser falta de pagamento, né? Deve ter alguma coisa nesse sentido. A gente pode a minha dúvida em relação a isso é porque não executar a liminar ou a sentença quando comprovadamente for possível
fazê-lo sem colocar outras pessoas em riscos à saúde pública, não seria viável? Não seria... Qual que é a sua opinião sobre Mas isso? aí a ratio legis, né, a ideia do legislador foi a de, é, foi a de, vamos dizer assim, foi assim, pegar mais leve para o lado do inquilino, do locatário, né? Quer dizer, de uma certa forma, num sentido de dividir os ônus da pandemia, né? Então, por exemplo, o artigo 59, ele diz assim, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, desde que prestada caução, tal, etc., nos seguintes casos, nas ações de despejo que tiverem fundamento exclusivo. O descumprimento do mútuo acordo celebrado, escrito, por escrito e assinado pelas partes e tal, etc. Quando, inciso segundo, quando o contrato de locação for acessório do contrato de trabalho e o contrato de trabalho for extinto, né? Também. Depois, o término da locação para a temporada, não, isso aí não é o caso. Depois vamos lá para o 5. A permanência do sublocatário no imóvel extinta a locação celebrado com o locatário. E, enfim, depois vem término do prazo de locação não residencial, quando houver necessidade de reparação urgente no imóvel, etc. Então, a ideia é que, olha, o locatário, nesses casos, às vezes, ele não tem para onde ir, né? E está numa situação mais difícil de arrumar né? E aí, como é que ele fica? Ele vai ter que ir para a casa de um parente e ter aglomeração de gente na casa desse parente? Não é isso? Quer dizer, vamos imaginar que uma pessoa seja casada né, com cônjuge e mais 2 filhos, né, uma família de 4 pessoas. Quer dizer, eles vão ter que ir para a casa de algum parente, né? Vamos supor que na casa desse parente já morem 4 pessoas. E aí, como é que fica? Amontoa 8 pessoas num apartamento onde mal cabem 4? Eu acho que foi essa a ideia do legislador, né? Entendi. E eu acho que aí você tem razão. A ideia foi de não propagar a pandemia. Sim. De não propagar a pandemia. Eu acho que você tem uma certa razão nisso, sim. Né? A ideia de não propagar a pandemia, tanto que quando é imóvel para temporada, pode haver a liminar. Pode haver a liminar. Porque imóvel para temporada, o locatário tem um imóvel dele, né? Ele volta para o imóvel dele. Então, eu acho que no fundo você tem razão. A ideia aqui não é de socializar os prejuízos, não. É a de não propagar a pandemia. Sim. Mas outra coisa que o Bruno... O Bruno tinha pedido... Aí é o viés liberal. O Bruno tinha pedido para a gente comentar sobre uso capião. E eu acho que esse tema é extremamente importante para todos os advogados, porque, ao que tudo indica, essa lei vai ser válida até dia 30 de outubro, né? Desse ano. Só que quando a gente fala de uso capião, os efeitos a gente pode ver daqui a 2 anos, 3 anos. Porque se alguém estiver na posse mansa, pacífica, com ânimos domini, de um imóvel urbano, usando como moradia mesmo, um imóvel de menos de 250 metros quadrados, ele tem direito ao uso capi. Aí, supondo que essa pessoa está nesse imóvel há 4 anos e meio, mais ou menos, quase completando 5 anos para entrar com essa ação de uso capião. Aí, o que aconteceu? O prazo foi suspenso, né? Falta no mês, 6 meses.
Exatamente. E aí, supondo que o proprietário entra com uma ação de reintegração de posse, o que vai acontecer? Como que vai ser isso? Como que a gente vai ver os efeitos disso tudo daqui a 2 anos, 3 anos? Como que vai ser? O que você imagina disso, Sérgio? Eu não sei. Eu acho o seguinte, que nesses casos aí, o proprietário, das duas, uma, ou ele ou ocorreu uma transmissão, vamos dizer assim, defeituosa do imóvel, e nesse caso o proprietário não vai fazer nada mesmo, né? E o uso capião vai ser possível daqui a, né, mais lá para frente, ou então o proprietário é negligente mesmo e continua negligente. Né? Eu acho que o percentual, na prática, isso aí é uma visão minha, assim, olhando do ponto de vista prático. Né? Eu acho que o número de proprietários que vão cair a ficha, né? Opa, gente, eu tenho aquele terreno meu invadido lá em Sabará, né? Deixa eu tratar de tirar. Eu acho que esse número é baixo, né? Porque o sujeito que é negligente com o seu imóvel, sabe, ele vai continuar sendo, né? Ou se passou o imóvel para diante de forma irregular, esse aí, na cabeça dele, está tudo certo e ponto final, né? Então, eu acho que muita gente, muito pouca gente vai perder esse uso capião, ou a chance de adquirir por uso capião. Eu acho, né? Na minha opinião, posso estar errado, mas isso aí é uma coisa que só o tempo dirá. E são efeitos que a gente vai ver para muito além do dia 30 de outubro, né? Com certeza. Não. E a própria lei, ela diz, olha, essa lei ela é temporária, mas os efeitos dela não são temporários. Né? Ela mesma, no seu texto, ela fala isso. Né? O legislador ele deixa isso bem claro no texto. Eu não me lembro agora o artigo, mas fica muito claro. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu acho que é bem no comecinho que ele coloca quando tem aptidão para continuar surtindo efeitos, né? Exatamente. Ela, bem no início, quer ver? Aqui, ó. Opa, pulei. Aqui, ó. Fica pro... Não, tem nada a ver. Vou pôr aqui, lei. Agora sim. Entrei de novo no site da lei de São Paulo. Tem uma lei 14. Não, estou fazendo tudo errado. É 14. 14.010 de 2020. Isso. Aqui, ó. Não, diz o seguinte, que esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para regular as relações jurídicas em virtude da pandemia. E, não, o artigo que eu me lembrava não fala isso, não, é outra coisa. Fala assim, a suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Então, é nesse sentido que o legislador se posiciona. Ele fala, olha, essa lei apenas suspende a eficácia de certas normas, mas não as está revogando ou alterando. Né? Sim. Uma coisa que vai ser interessante para tratar sobre isso vai ser o que o senhor e o Bruno estavam tratando a respeito do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor em relação aos alimentos, né? Porque ninguém tinha falado sobre isso ainda. E depois que essa lei terminar, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que discutir sobre isso, né?
Porque são perecíveis. Vai devolver alimento? É um negócio complicado, né? Eu acho que até pode devolver alimento, desde que, por exemplo, você encomendou uma pizza, das duas, uma. Ou você tem, ou a pizza veio estragada, aí você tem o direito de devolver mesmo, ou então você tem que devolver a pizza intacta, porque senão fica complicado, né? É. E isso vai gerar um debate mesmo, uma discussão pós-pandemia, né? Porque ninguém havia falado sobre isso ainda. Mas é porque o Código do Consumidor, ele é meio, nesse ponto, ele é muito genérico, né? O artigo 49 ele é muito genérico. Na época, em 1990, você não tinha delivery de comida no Brasil. Uhum. Não Sim, existia isso. Ninguém pedia comida pelo telefone. aplicativo. Era uma coisa assim. Era só pizza que eu acho que tinha. Né? Sim, Na minha lembrança aqui, se havia delivery, era de pizza e só. Né? E poucas assim mesmo. Né? sim, Mas você não tinha ainda essa prática que havia, né? que depois veio a se instalar no, nos anos 90, né? E no século XXI, né? Dos anos 2000 para cá. Então, de fato, é uma coisa que eu acho que o Código do Consumidor, na minha opinião, teria que ser revisto em relação a isso. Né? Ele tinha que ter uma redação mais atual, né? Enfim, que resolvesse esse tipo de problema. sim. Mas, no geral, a opinião sobre essa lei é boa, é ruim, essa lei 14.010 de 2020? Qual que é a sua opinião geral, assim, sobre ela? Olha, eu acho que algumas coisas, foram boas, né? Então, essa questão da prescrição, né, do artigo 3º, né, que fala da prescrição e da decadência, eu acho que essa questão é a única coisa dessa lei que eu acho que foi fundamental, né? Para deixar claro, olha, os prazos estão impedidos ou Suspeito. suspensos até 30 de outubro. Né? Agora, o resto, rigorosamente, né, se a gente pegar o que vem aqui sobre pessoas jurídicas, sobre relações de consumo, sobre uso capião, também. Mas aí entra no artigo 3º, né? Já está lá. Né? O prazo já está. Tá. Rigorosamente, não precisava dessa lei. Né? Rigorosamente, no ordenamento jurídico já havia instrumentos suficientes para regular as relações privadas durante essa pandemia. A única coisa Sim, que não havia é essa questão do impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais ou decadenciais. Em relação a sim. isso, de fato, a lei deixa claro e tal. Agora, no resto, não Sim. sei. E talvez nem Ainda mesmo mais em os questão, versos, né? Diga. nem mesmo em questão da prescrição e decadência, porque o decreto-lei número 6 ele falava da situação de calamidade pública. E em calamidade pública a gente já aplicaria, né, Já essa aplicaram. suspensão. Boa lembrança. Boa lembrança. Sim, É isso mesmo. Da calamidade pública, você já aplica isso, né? isso. É isso mesmo. Qual que é o decreto-lei? É o número 6. Número 6, né? Boa lembrança. Quer dizer, e a calamidade pública foi decretada no dia 20 de março, né? Então, essa lei Foi. serviu ainda mais depois dos vetos, né? Porque antes dos vetos, você ainda podia falar, não, tem os 15% do motorista de Uber,
né? Tem a questão do transporte de mercadorias, né? E tal. Bom, mas agora, depois desses vetos, nem isso. Não sobrou nada mesmo, né? De Sim, é fato, uma não repetição. sobrou nada. Como os prazos prescricionais já estariam impedidos ou suspensos por causa da calamidade pública, então aí realmente não tem nada para lei, não sobrou nada mesmo. Quer dizer, Eu acabou acho que sendo uma lei. faltou um pouco de participação popular também na elaboração da lei, né? Assim, é uma coisa que tem acontecido há muito tempo, porque a partir do momento que a gente for aplicar, vão surgir revisões o tempo Não é inteiro. decreto, é decreto legislativo. Ah, sim, sim, sim. É o decreto legislativo, eu errei. Isso. E Deixa eu ver. Não, não é esse, não. é o número 6 que decreta a calamidade mesmo, não? Não. Deixa eu ver. Reconhece, por fim. Ah, não, é esse mesmo, esse mesmo. Esse mesmo. Fica reconhecida para os fins do artigo 65 da Lei Complementar, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho e tal, a ocorrência do estado de calamidade pública, e tal, trabalho e tal. É isso mesmo. É o Decreto Legislativo 6 de 2020. É, enfim, é isso mesmo. Mas, enfim, sobrou muito pouca coisa mesmo para essa lei. Ela não, do jeito que ela está, não precisa. Eu acho que agora a gente vai ter que tentar prever e tentar adequar como que a gente vai lidar com os reflexos dessa lei, né? Porque muitas coisas terão reflexos e os advogados como um todo, até doutrinadores mesmo, tentarão encaixar isso no nosso ordenamento jurídico, né? Com certeza, com certeza. É uma lei que pode gerar. Aliás, essa pandemia vai gerar efeitos, né? Não é nem a lei, é a pandemia que vai gerar efeitos. Eu diria que assim, o ano de 2020 já está considerado um ano perdido, né? Do ponto de vista das relações econômicas, relações privadas, em geral. Foi um ano que está perdido. Quer dizer, mas essa pandemia ela vai gerar efeitos em 2021, 2022, 2023. Quer dizer, quando é que o mundo vai se recuperar disso? Né? Sim. E nós temos que nos preparar para uma próxima que vem por aí. Né? Quer dizer, muita coisa eu acho que já tem que ser repensada. Mesmo depois de passada essa pandemia, muita coisa vai ter que ser repensada. Instrumentos que já existiam aqui, que estavam à nossa disposição há quase 2 décadas, eu acho que tem que necessariamente integrar com o nosso dia a dia, como esses aplicativos Sim. de conversa síncrona, Reuniões. né, de reuniões e tal, não tem sentido. Desculpe, não tem sentido. Até audiência. Né? Uhum. As audiências hoje, até na Justiça do Trabalho, estão sendo realizadas online. Né? Quer dizer, o advogado. Hoje eu estava conversando com um colega e ele falando assim: pois é, muito ruim a oitiva de testemunha, a inquirição de testemunha online. Eu falei: não é que seja ruim, é porque a gente não está acostumado. Uhum. E na hora que a gente acostumar, você vai ver que é muito melhor. Ele falou: não Sim. tem nem dúvida. Ele falou que outro dia ele fez uma audiência lá numa cidade do norte de Minas, agora me fugiu o nome da cidade. Sim. Porteirinha.
que é Porteirinha. Porteirinha, norte de Minas, eu acho que é. Bom, Não conheço. eu não me lembro. Mas uma cidade que ele falou, ó, eu demoraria um dia para ir e voltar, seriam 14 horas na estrada. Mais o tempo que eu ia ficar lá, pelo menos 2 dias por essa ponta. Eu fiz sem sair de casa, no meu gabinete, em casa, pelo Zoom, fiz a audiência, ouvimos as testemunhas, o juiz falou, todo mundo falou, tal, pronto. Sim. Né? A Isabela está falando aqui sobre o cartório, né, que tem feito isso, e até realizando casamentos, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou. A gente tem visto também assinatura de escritura, que antes era um processo completamente burocrático e agora está sendo feito por reconhecimento facial. Muito bacana. Você tem hoje a assinatura digital, que né, é tranquilo. Quer dizer, então são umas coisas que eu acho que a gente não pode deixar voltar atrás. Né? Nós não podemos deixar voltar atrás, porque vai haver uma tentativa de retrocesso, ainda mais na nossa área, né? Que é um bando de gente retrógrada, né? Conservadora, né? Então, vai haver uma tentativa de voltar atrás, mas eu acho que a gente tem que bater o pé, falando, não, vai ter que ser assim agora, pelo amor de Deus, não tem sentido eu sair da minha casa para baixar lá onde o Júlio perdeu a bota, não é isso? Quer dizer, 14 horas de viagem para ir, para voltar, não sei o quê, para realizar uma audiência que eu poderia perfeitamente realizar pelo Zoom. Né? Sim. Quer dizer, então, não tem o menor sentido isso. Né? Sim. E quantas vezes a gente não deslocava e aí ou a audiência atrasava ou não acontecia e tinham todos esses empecilhos, né, dentro da correria mesmo da rotina da advocacia. Exatamente, exatamente. Quer dizer, outro dia eu tive uma reunião, eu e mais 5 advogados com um juiz federal e era pelo Zoom. E no dia da reunião, o juiz teve um imprevisto e cancelou a reunião. Agora, imagina bem, se a reunião fosse presencial, né, tinha advogado de Teófilo Otônio, de Aimorés. Já imaginou se esse pessoal tivesse baixado aqui para Belo Horizonte? Né? Só para reunião? Só para reunião e o juiz... Quer dizer, ele falou que foram problemas pessoais. Ele estava com febre, uma coisa qualquer desse sentido. Então, quer dizer, não tem o menor sentido. Né? Não tem o menor sentido. As assembleias de condomínio, né? Eu acho que as assembleias de condomínio, não só a assembleia de condomínio, mas toda e qualquer assembleia, toda e qualquer reunião deve ser realizada pelo Skype ou pelo Zoom ou por outro aplicativo qualquer. É muito melhor, eu diria que o comparecimento a essas assembleias é muito maior. Muito maior. Sim. Né? Economiza tempo, economiza roupa e estresse de sair, de ter que ter um lugar para fazer isso, um lugar que comporte todo mundo. Garantir uma publicidade dessa assembleia virtual, eu acho que é possível qualquer uma. Desde que todos os membros tenham acesso à internet, que esteja tudo direitinho, sem queda de energia, não tem por onde. Outro dia eu realizei uma reunião, nós éramos 7 ou 8 pessoas, e né, uma dessas pessoas estava no trânsito e conversou conosco. Normalmente, a gente não via a imagem,
né? Porque ele pôs só uma voz e tal. Ele votou, conversou, falou e tal. Quer dizer, então, se a reunião fosse presencial, ele seguramente não participaria. Não Né? participaria, sim. Eu acho que eu espero que enfim, esse novo modelo, né, de trabalho venha para ficar. Né? Espero sinceramente. Sim. Ao menos uma parte boa em meio a esse caos de coisas negativas. A gente tem que tirar alguma coisa boa disso. Né? Exatamente. Mas é isso. Nós já estamos chegando no nosso tempo, né? Vamos encerrar. Então, você gostaria de dar uma última palavra, Fia? Sim, quero agradecer imensamente a Isabela, que abriu a porta me apresentando o Bruno, o professor Bruno, e agradecer ao Bruno pelo convite, pela oportunidade, agradecer ao senhor, dizer que me inspiro muito no seu trabalho, que usei suas doutrinas durante a faculdade e continuei acompanhando depois que me formei. Me espelho no seu caminho, na sua trajetória profissional. Estou muito feliz, muito grata e principalmente por exatamente há um ano atrás estar assistindo uma palestra e hoje estar aqui conversando no mesmo local de fala. Muito obrigada pela oportunidade e quando vier a Mariana, Ouro Preto, conheça o escritório, vai ser um prazer tê-lo aqui para tomar um café conosco. Ah, que bom. Muito bem. Ó, eu que agradeço a sua participação, a participação do Bruno, tá? E precisando de mim, estamos aí também, tá? E qualquer hora Obrigada. a gente vai se encontrar pessoalmente e tomar um café, né? Ó, Sim. um grande abraço a todos, né? Agradeço a participação de todo mundo e convido a todos para se inscreverem no canal do YouTube, simplesmente Direito Civil, e aqui no Instagram também, tá? Que a gente vai estar sempre conversando. Tá? Um grande abraço. Um abraço, beijo.